Gente, vamos falar sobre elogios e críticas. Vocês já notaram que quando a gente recebe uma crítica, a gente sofre muito mais e por muito mais tempo do que quando a gente recebe um elogio? Por que será que isso acontece? Quem vai tentar explicar para a gente é o Bruno Lenz, que é psicólogo e terapeuta familiar. Oi, Bruno, muito bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom estar de volta. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto, principalmente em épocas de rede social. As pessoas sofrem muito mais quando são criticadas do que quando são elogiadas, né? Por quê? Sim, e a gente conversava sobre isso, de como a crítica, o retorno negativo na linguagem, ele marca a identidade da pessoa, justamente porque, como seres humanos, a gente precisa estar compondo um grupo para a nossa sobrevivência. Então, quando o grupo se une para nos criticar e dizer, olha, desse jeito tu vai ser excluído, isso tem um marcador muito forte na nossa forma de responder e a gente precisa se adaptar com agilidade para continuar pertencendo a esse grupo. Claro que, dito isso, a gente precisa saber calibrar atualmente, tendo um mundo globalizado e com a nossa sensibilidade para os relacionamentos que nos emancipam, que nos fazem bem, para os relacionamentos que nos diminuem e que nos dominam, a gente precisa ter a reflexão de se a gente está compondo um grupo social que vai facilitar o nosso desenvolvimento ou que vai, pelo contrário, controlar, restringir e se beneficiar individualmente da nossa participação. Nesse caso, a crítica precisa ser levada como um alerta de que a gente precisa começar um afastamento, uma reflexão da nossa participação nesse grupo social e outros grupos que nos fazem bem, que a gente precisa entender que uma crítica é um chamado para o nosso desenvolvimento e continuidade no pertencimento daquele contexto social. Tem como a gente perceber quando essa crítica ela é positiva ou negativa? Sim, sim, claro, é muito subjetivo, mas é importante que haja diálogo nesse relacionamento. Se a gente está falando de uma crítica que não tem interesse no desenvolvimento, né, uma crítica cujo interesse é causar dor, é manter um comportamento que é benéfico apenas para a pessoa que está criticando, né, que não tem o interesse em um engajamento, numa continuidade dessa conversação. A melhor forma da gente praticar isso é através de perguntas. Me ajuda a entender o que tu está me criticando. Como que tu imagina que eu poderia responder de forma melhor para não receber essa crítica? E assim a gente convida o nosso crítico ao diálogo para que esse relacionamento possa crescer para ambos, né? E não fique só também do lado de um. Se alguém está desconfortável, é importante que a gente entenda o que da nossa parte está causando desconforto, mas também como a gente pode pedir que o outro participe conosco para o desenvolvimento mútuo desse relacionamento. Somos seres completamente sociais, né? E ficamos sempre na expectativa da aceitação. O medo da não aceitação pode atrapalhar e atrapalhar muito, né? Demais, sim. E essa exclusão dos meios sociais é muito ameaçador para a identidade humana. Então a gente tem desde os contextos familiares, passando pela educação, passando pelo trabalho também, que se a gente é excluído, e assim, especialmente com adolescentes, a gente vê isso muito forte, né? O medo de ser excluído de um grupo de adolescentes coloca uma pessoa que pode estar sendo vítima de bullying a aceitar esse lugar de violência para que ela ainda possa pertencer ao grupo. Então, esse é um fenômeno bastante frequente nas escolas e que a gente precisa aí estar conscientizando pais e professores, e os adolescentes também, claro, para que a gente possa entender formas de conscientização das pessoas, para que ninguém fique pertencendo a grupos numa função de bobo da corte, numa função de aquele que está ali para ser saco de pancadas dos outros, né? E o pano de fundo de tudo isso é essa tendência que a gente tem de ter um viés mais de negatividade do que de positividade, né? Queria que você fechasse nosso bate-papo com esse raciocínio. Claro, claro. Esse viés da negatividade, justo, é importante para que a gente possa continuar se desenvolvendo. A gente tem esse olhar para tudo que pode estar ameaçando a gente, que a gente possa evitar ou se preparar para a superação, aquela resposta de luta ou fuga. Que a gente está de volta a falar de medo. O medo de estar recebendo isso, o viés negativo, a crítica, nos impele a melhorar, a evitar essas situações. É claro, a gente precisa também estar olhando para os relacionamentos que vão nos afirmar.
E isso é cultural atualmente na nossa sociedade, desse aspecto de dar mais importância para o viés negativo. Se a gente pode começar um exercício de dar importância para o viés positivo, para as afirmações, a gente pode estar trabalhando aí afirmações de culturas que estão sendo marginalizadas, afirmações de expressões identitárias que estão sendo marginalizadas, e dessa forma os seres humanos podem ser mais autênticos, mais honestos uns com os outros, né? A gente pode diminuir aí o fator violência e repressão. Que é tudo que a gente quer. Obrigada por concluir assim esse nosso bate-papo. Obrigada pela participação. Sempre prazer te receber. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Obrigada, Bruno. Bate-papo